Olá, amigos. Eu sou Geraldo Lemos Neto e estou aqui com João Pedro Prado para a gente conversar no programa Saber Além da Vida. O nosso tema de hoje é proteção espiritual. Pessoal, então hoje a nossa conversa vai girar em torno do que nós devemos fazer para que as nossas vidas estejam mais protegidas. Algumas casas carregam energias ruins. Eu já presenciei já fui em vários lugares onde você não se sente bem, você não consegue se sentir à vontade, mesmo com a pessoa tendo boas intenções, você não se sente à vontade. Então eu acredito que sim, existem muitas casas com energias ruins que têm problemas mal resolvidos pela vida e que precisam ser resolvidos para que possa melhorar a energia do ambiente. O nosso irmão tem razão no aspecto. Existem ambientes que têm energias muito ruins, muito deletérias, não por causa do local. Prestem atenção. A questão não é a casa que tem energia ruim e nem o local que possui uma energia inferior. Mas a questão é, nós precisamos saber quem habitou aquela casa antes. Que grupo de pessoas frequentou aquele local antes de você o conhecer. Então, nós vamos ver que se a pessoa for fazer uma história do passado de determinados locais problemáticos, nós vamos encontrar respostas, porque às vezes esses locais foram palcos de crimes hediondos, foram palcos de abusos infantis, abusos psiquiátricos, por exemplo, né? Ou então esses locais foram locais em que disputas ou de poder, ou de território, ou mesmo de preponderância de uma família sobre a outra, gerou conflitos que levaram à morte. O que nós sabemos é que ninguém morre, o espírito não morre. Você pode perder o corpo físico, mas o seu espírito sobrevive. E se você foi vítima de um abuso, foi vítima de um crime e não perdoou o ofensor, o que acontece? Você fica ligado no ódio, na vingança, se torna um perseguidor espiritual, às vezes naquele mesmo local em que o crime foi praticado. Então, essa pessoa se apossa desse local como se fosse dela e ela acha que ali é o local que ela vai vingar todas as pessoas que a fizeram mal, afastando, portanto, qualquer outra que se aproxime desse local. Seja uma casa, seja uma fazenda, seja uma terra nua, ou mesmo algum local na cidade que já foi um hospital psiquiátrico, que já foi um cemitério, por exemplo, que já foi algum local de sofrimentos, como, por exemplo, local de torturas em séculos passados, né? Onde talvez determinadas situações muito ruins aconteceram com os habitantes daquele vilarejo ou daquela cidade. Então nós temos que ter muito, sim, cuidado com isso. A gente sente, porque a gente tem sensibilidade mediúnica à flor da pele, não é? Essa questão da gente se sentir mal no local chama-se intuição, a mediunidade de intuição. Você sente que aquele ambiente está carregado. Carregado de quê? De vibrações negativas, de sofrimentos, de choros, de revolta, de vingança no ar, e você não se sente bem. E isso já é o seu próprio espírito dizendo para você, se afaste desse local, porque este local não pode ser um local bom para a sua evolução. E aí a gente tem que ter o bom senso e o equilíbrio de fazer essa peneira do bem, não é? Procurar locais mais arejados espiritualmente, procurar locais que não tenham sido locais de confusão, local de uso de drogas, local de torturas, local de crimes que aconteceram, porque, de fato, essas vibrações do sofrimento humano que ainda não passou persistem no mundo espiritual adjacente ao mundo físico. E esses locais podem ser chamados
de mal-assombrados. Na realidade, é um conhecimento popular que é muito verdadeiro. Não é que existam assombrações, existem sim locais de sofrimento que continuam depois da morte física dos elementos que ali viveram, justamente pelo desejo de vingança que eles alimentam. Olha, meu irmão, essa sua pergunta sobre locais com energias ruins e ouvindo agora o Geraldinho trazendo essa realidade e essa história de locais mal assombrados, a gente percebe que isso tem um lastro muito longo na história da humanidade. Lá no Livro dos Médiuns, no capítulo 4 da segunda parte, Allan Kardec vai tratar conosco sobre as manifestações físicas. Porque às vezes a pessoa escuta ali, nossa, bateu uma porta na minha casa, abriu uma gaveta, eu ouvi um barulho, esse lugar tá mal assombrado, tem uma assombração aqui. E com o Espiritismo cristão, nós vamos entender que isso trata de manifestação física, ou seja, há ali naquela região um médium de efeitos físicos e com o ectoplasma, com a abundância de energia que esse médium oferece, os espíritos podem se manifestar fisicamente. No Espiritismo cristão, na tradição doutrinária, há um caso interessantíssimo, que é o caso da Rua de Noyer. E Kardec falou sobre isso na Revista Espírita e no Livro dos Médiuns. O que acontecia? Lá em Paris, havia uma rua, em Paris, essa Rua de Noyer, e nessa rua aparentemente havia uma assombração, porque pedras incandescentes voavam e quebravam os vidros das casas. Então as pessoas começaram a ficar atemorizadas, aterrorizadas com aquela assombração que estava causando tanto burburinho naquela rua e na vizinhança. E então Allan Kardec decide evocar o espírito da Rua de Noyer. E quando o nosso codificador faz essa reunião para chamar esse irmão, dando a ele a palavra, para que ele explicasse o que estava acontecendo, os motivos pelos quais ele estava agindo dessa forma, ele vai dizer: eu fui aqui uma pessoa que passou por Paris sem ninguém me dar muita atenção, eu desencarnei sem atenção e desde que eu desencarnei, ninguém ora por mim. Eu não recebo oração de quem quer que seja. Então eu percebi que no final da rua há uma moça, esse espírito nem sabia explicar propriamente como aquele fenômeno ocorria, mas ele entendeu intuitivamente e ele conta para Kardec e para aqueles que participaram da reunião. No final da rua tem uma moça e eu percebi que com a energia, com o fluido dessa moça, eu consigo colocar essas pedras que eu tô tacando pegando fogo, e aí eu assusto e faço muita risada com tudo isso que tem acontecido aqui. Então, quando... No fundo, ele estava, João Pedro, chamando a atenção. Ele estava chamando a atenção. Era um espírito solitário. Muito solitário. Que queria o quê? Queria o carinho, as orações das pessoas, dos vizinhos que não se lembraram dele. E Allan Kardec, inclusive, quando vai fazer uma espécie de fechamento desse caso, diz para ele: nós vamos orar por você. Então, gente, nós precisamos de conhecimento para poder evitar esse tipo de medo que muitas vezes é bobo, de assombração no local. Porque quando a gente entende que aquilo trata de um médium de efeitos físicos cuja energia, cujo ectoplasma está sendo utilizado por espíritos inferiores que podem ser perversos, podem ser zombeteiros, mas que estão usando aquela situação para algum benefício próprio, seja de fazer mal propriamente, seja de rir dessas pessoas. O conhecimento nos liberta e nesse aspecto das manifestações físicas ou dos médiums de efeitos físicos, dos locais supostamente assombrados, nós falamos isso com respeito a todas as religiões, mas o Espiritismo cristão traz uma quantidade de respostas para que nós possamos compreender o que é que está havendo, que de fato podem trazer todas essas respostas, muita paz para os nossos corações. Como fazer a proteção no lar? Superstições ajudam? Eu acredito que ajuda sim, e eu até tenho um tipo de cuidado que eu faço em casa, que é uma limpeza com perfume de alfazema. Ajuda a trazer boas energias. Bom, meu irmão, toda atuação que seja eminentemente material, ela vai se restringir ao ambiente material. Então, com todo respeito à sua crença, não existe proteção em amuletos ou em situações
que são simplesmente ações materiais. A verdadeira proteção espiritual do lar não se encontra em coisas materiais. Exatamente. Não se encontra em amuletos. Não se encontra em rituais sem um propósito espiritual superior. A verdadeira proteção do lar chama-se a oração sincera, leal, que se faça dia a dia, hora a hora. E nada melhor do que você reunir a família, Exato. né, os ambientes, os integrantes de toda a família. Então, vamos supor que você more ainda com seu pai e sua mãe e seus irmãos. Então, reunir-se o pai, a mãe e os irmãos, os filhos desse casal, uma vez por semana, com hora marcada e dia também marcado. Por que isso, gente? Porque os espíritos, nossos protetores, eles têm também as suas disciplinas e eles têm os seus afazeres. Eles Exato. não ficam a tiracolo nosso, à nossa disposição. A qualquer hora. A qualquer hora interagir conosco. Não. Se você marca um horário, eles, com a responsabilidade e a evolução espiritual que eles têm, eles vão prezar muito por esse horário. E vão estar até em maior número para nos ajudar naquele momento que nós chamamos, dentro da doutrina espírita cristã, de culto do Evangelho de Jesus em nossos lares. Chico Xavier passou a vida inteira defendendo essa tese, que toda família cristã, seja ela espírita cristã, seja ela protestante, crente, Exato, reformada, religião, isso. seja ela católica romana, católica ortodoxa ou mesmo umbandista cristã, toda religião cristã que tenha o Cristo, Jesus de Nazaré, como seu modelo e guia, como seu exemplo maior de moralidade e de evolução espiritual, o nosso caminho, a nossa verdade e a nossa vida, se reunir uma vez por semana essa família, abrindo ali o Evangelho, a Boa Nova, que é o Novo Testamento de Jesus, lendo as suas instruções e comentando livremente. É isso. Todos comentam, podem expor as suas dúvidas. Se quiserem ler livros subsidiários, livros auxiliares, também podem lê-lo. E assim, começando com uma oração e terminando com uma oração, essa família vai estar protegida. Os espíritos amigos nos falam que todo lar que faz o culto do Evangelho tem a sua proteção definida na vida maior e passa a ter as suas portas e suas janelas marcadas por um elemento luminoso para chamar a atenção dos espíritos superiores para a proteção daquele lar. Olha, eu não poderia concordar mais com o Geraldinho no que se refere à proteção do lar, considerando a sua pergunta. Isso é, assim, sem sombra de dúvidas, sinônimo para nós espíritas cristãos de culto do Evangelho no lar. Há um caso interessantíssimo de Chico Xavier, que foi relatado por um biógrafo que é nosso amigo, chamado Adelino da Silveira, em que uma família procurou o Chico interessada em fazer o culto do Evangelho no lar. E o Chico Xavier disse que se essa família fizesse o culto do Evangelho no lar com muita disciplina, como o Geraldinho colocou, toda semana, no mesmo horário. Horário marcado. Horário marcado. Responsabilidade com a espiritualidade. Se essa família fizesse com muita disciplina, responsabilidade, depois de 6 anos eles receberiam um presente da espiritualidade superior. Olha isso, gente, uma promessa de Chico Xavier. E para mostrar como o culto do Evangelho no lar muda as nossas vidas. Então, a família, com a palavra do Chico, fez por 6 anos, semanalmente, com aquela rotina, com muita disciplina, semana após semana. E quando chegou ali a marca dos 6 anos, o culto comemorativo dos 6 anos, eles ficaram em muita expectativa e até aguardando se aconteceria alguma coisa ou não, e muito animados porque tinham completado e seguido a orientação de Chico Xavier, e não aconteceu nada e eles foram dormir.
Quando eles acordam, a casa havia sido assaltada. Havia havido um furto na casa e eles levaram alguns pertences de alto valor. E essa família foi procurar Chico Xavier um pouco sem entender, porque, poxa, Chico, você falou pra gente que nós receberíamos um presente da espiritualidade após 6 anos com o culto e nós fizemos com tanta disciplina. E então Chico Xavier trouxe a explicação para a família. O Chico disse assim: havia na família de vocês, há muito tempo, um diamante de alto preço. Acontece que esse diamante, ao longo dos séculos, ele foi objeto de tantas disputas, ele foi objeto de tantas mortes. Tanta cobiça. Tanta cobiça, tanto aconteceu por causa desse diamante que havia muitos obsessores até hoje em volta desse diamante, e esse diamante estava com vocês. E aí o Chico disse: ao longo desses 6 anos de culto, muitos desses obsessores foram doutrinados, mas alguns deles eram muito intransigentes e não queriam largar a peça. Então a solução da espiritualidade superior foi justamente essa, que o diamante fosse retirado da casa de vocês e ela então ficasse limpa de qualquer obsessor. Então percebam, gente, esse é um caso muito elucidativo para nós reafirmarmos aqui: o culto do Evangelho no Lar tem um poder de proteger as nossas casas, de limpar espiritualmente as nossas casas, que nós nem somos capazes de conceber. A luz que acontece no lar, quando as pessoas estão ali reunidas, fazendo os comentários, trocando ali sobre a palavra de Jesus, é um momento assim sublime, muito lindo. E aí a gente vai perceber nas famílias que fazem o culto do Evangelho no Lar, pais e filhos se reconciliando, casamentos conseguindo maior equilíbrio, a família numa harmonia que nunca antes havia sido experimentada. Então, para nós aqui que somos espíritas cristãos, não há qualquer dúvida de que o melhor caminho para proteger os nossos lares é fazendo o culto. Macumba pega? Posso dizer que são trabalhos feitos que não é pela Umbanda, que seria magia negra, pessoas com má intenção de fazer algo mal para a próxima pessoa. Pior que isso seria inveja, que nem faz parte da Umbanda, faz parte de qualquer religião e qualquer pessoa pode ter inveja do outro. Isso é muito pior que a macumba que dizem, né? Meu irmão, toda vibração negativa que tem uma intenção ruim, que tem uma intenção má, ela tem, naturalmente, o seu objetivo de atingir aquela pessoa para quem ela é dirigida. Agora vamos analisar o seguinte: essa mesma pergunta que você fez foi feita para Chico Xavier. Exatamente. Numa entrevista que inclusive está gravada. Vocês podem até procurar na internet, no YouTube, colocam lá Macumba Pega, Chico Xavier, e vocês vão ouvir a resposta que ele deu, que foi muito boa, né? A questão é o seguinte: todo mundo que atira um pensamento ruim, que atira um desejo inferior, um despeito, uma inveja, uma ideia infeliz de prejudicar alguém, ela se compara a uma pessoa que esteja atirando uma pedra numa parede, tá certo? Então vamos supor que nós somos a parede, que nós somos o objetivo do mal olhado, do mal veso dessas pessoas, né? Então cada pensamento ruim deles é uma pedra que eles atiram contra a parede, que atiram contra nós, não é? Então, o que acontece? A parede, que somos nós, ou que somos o objeto desse ódio, dessa indisposição alheia, tem que ficar firme. Tem que ficar firme na fé, na esperança, na certeza de que todo o mal passa, que o mal não é de Deus e que só o bem prevalece. Exato. Não é? Então, se a parede ficar firme nesse ideal, nenhuma pedra vai lhe atingir. Agora, como disse o Chico Xavier, se essa parede começar a prestar atenção nas pedras que se lhe atirem e abrir um buraco, não é? No meio dela, essa pedra vai atravessar esse buraco e vai atingir a pessoa que está dentro daquele lar. Percebe?
Então, a falta de vigilância, a falta de fé, a falta de esperança, a falta de pensamento reto e fé em Deus daquele indivíduo vai ser o buraco na parede que vai permitir a entrada dessas pedras. Então, a situação da solução do problema está em nós. Nós é que temos a condição de solucionar esse problema, não prestando atenção no mal que se nos fazem. E sempre retribuindo o mal com o bem, retribuindo a perseguição com a oração, orando pelos que nos perseguem e caluniam, porque essa atitude que Jesus nos recomendou de orar pelos nossos inimigos, ela é a nossa defesa espiritual. Se nós entrarmos em guerra, tanto física quanto pensamental e espiritual, com aqueles que nos perseguem, o problema só cresce, só aumenta de tamanho. E a gente não vai encontrar uma solução no toma lá, dá cá, não é? Porque essa situação só vai piorar, é um ciclo vicioso. Com Jesus, a gente tem a receita da solução, que é o perdão das ofensas. E, inclusive, na oração dominical, o que ele nos ensina a orar em determinado momento, já chegando no final da oração? Não é? Que a gente perdoe os ofensores, os nossos devedores, para que eles nos perdoem. Olha, meu irmão, inicialmente eu acho bem imperioso nós destacarmos aqui o nosso respeito a todas as escolas religiosas. Eu acho que a gente não pode colocar um juízo de valor sobre aquilo que a gente não conhece. Quando a gente pensa se macumba pega ou não, como o Geraldinho colocou muito bem, trata-se de uma questão de sintonia. Se a nossa sintonia estiver baixa, se o nosso padrão vibratório estiver mais baixo, essas influências negativas que são comuns a um planeta de provas e expiações podem sim afetar a nossa vida. Então, cabe a nós esse exercício de fé, de caminhar ao lado de Jesus Cristo. Agora nós vamos ouvir e prestar atenção na história que a Mariana nos conta. Minha história começou em 2015, né, quando eu comprei uma casa para morar com a minha filha, né. Então aquela casa foi pra gente um recomeço, né, porque eu tinha acabado de me divorciar, né, de casa nova, né, um outro recomeço. Então no começo essa casa, né, parecia tranquila, né, de morar, né. Minha filha na época tinha 5 anos, né. Só que alguns dias a gente via coisas pouco esquisitas, né, na casa, né? Então a gente escutava uns barulhos estranhos, né? Eu olhava no cômodo, não tinha ninguém. E isso começou a se repetir várias e várias vezes, às vezes em alguns horários, coisas, né, começavam a quebrar, copos, né? Enfim. E aí teve um dia que minha filha falou que viu como se fosse um vulto preto. Então toda aquela somatória de coisas, né, uns barulhos estranhos que aconteciam de madrugada, meio inexplicáveis, né. Então eu tinha a sensação que aquela casa era esquisita, né, mesmo eu não sendo uma pessoa religiosa, eu achei esquisito aquilo tudo, né. Aí, eu conversando com a vizinha nesse tempo, né, e aí a vizinha falou que teve, né, de fato, uns anos atrás, morou uma pessoa ali e ela foi assassinada, né. Então, para mim, aquilo mexeu muito comigo. Então, depois, graças a Deus, vendeu. Mas, realmente, a minha pergunta, eu queria entender, um espírito pode ficar numa casa? Como que a gente faz essa proteção, né? Tem que mandar benzer? Eu queria entender essa parte espiritual. Nossa irmã Mariana, este caso nos chama bastante atenção porque, conforme nós já havíamos comentado aqui, existem situações em que, em tempos pregressos ao nosso, ocorreram naquele local alguns tipos de problemas, como crimes, como situações de tortura, situações de sofrimento, de abusos.
E se os espíritos que sofreram esse tipo de abuso ou de crime, as vítimas, não souberam perdoar os seus ofensores, os seus criminosos, então eles muitas vezes ficam apegados ao local, procurando algum tipo de vingança. Claro que nós não temos controle sobre todos os locais da Terra, mas o que nos cabe fazer? Sempre que formos adquirir ou alugar algum imóvel, alguma casa, algum apartamento que tenha tido a vivência de alguma família ali antes, ou que seja muito antigo, não é? O melhor é que a gente, antes de entrar, antes da gente mudar para esse ambiente, a gente consagre esse ambiente a Deus. A gente chame dentro da nossa fé aqueles pastores ou padres ou mesmo amigos médiuns para orar conosco, consagrando aquele ambiente a Deus, pedindo a proteção espiritual de Deus em favor daquele ambiente. E, se for o caso, encaminhando os espíritos sofredores para locais onde eles possam ser acolhidos sob a proteção e a misericórdia divina. Olha, minha irmã, no Evangelho de João, lá no capítulo 14, há um momento que Jesus nos diz assim: vem o príncipe deste mundo, mas ele nada tem em comum comigo. No Espiritismo cristão, nós temos a certeza absoluta de que a luz e as trevas não se misturam. Allan Kardec, no Livro dos Médiuns, falando conosco sobre desobsessão, sobre limpeza espiritual, sobre proteção, vai nos dizer categoricamente: a única forma de afastar os espíritos inferiores é atrair os espíritos superiores. Agora, nós precisamos, quando ouvimos um relato como esse seu, perceber que muitas vezes há um sofredor ali, uma vítima de ontem, alguém que passou também por traumas terríveis. Então, nós precisamos realocar o nosso olhar aqui na Terra para perceber que muitas vezes esses espíritos obsessores que estão assombrando precisam de amor, eles precisam ser tratados também com dignidade. E no Espiritismo cristão, quando nós falamos sobre as reuniões mediúnicas de desobsessão, esse é um trabalho em cujo centro está o amor. Independentemente do juízo de valor das outras religiões sobre esses espíritos sofredores, nós precisamos considerar que eles também são filhos de Deus, que eles merecem respeito, que eles merecem caminhar para Deus. E quando nós pensamos em proteção espiritual e limpeza espiritual, nós precisamos fazer a nossa parte para aproximar Jesus e a espiritualidade amiga da nossa vida. Com isso, nós terminamos o programa de hoje convidando a estar conosco na semana que vem. Bem-vindos e até breve.